Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Bom dia, povo. Estou aqui de novo trazendo novidades boas para vocês. Fresquinhas. Hoje, 30 de maio de 2026. Como nós sabemos, está havendo uma repercussão muito grande com relação à saída do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, a convite do presidente Donald Trump. E isso aí causou algumas coisas aí que eu vou começar a falar com vocês. E teve umas repercussões também com relação ao governo, né? O governo atual, o governo Lula, que não gostou de determinadas coisas que aconteceu, né? Um deles foi o assessor da presidência, Celso Amorim, né? Você sabe quem é Celso Amorim. O Celso Amorim, ele criticou, né, a decisão dos Estados Unidos. É porque nós sabemos que quando o Flávio foi lá, ele se encontrou com o irmão dele, né, e mais o Paulo Figueiredo. E esses três, fizeram uma força política lá nos Estados Unidos muito grande. E o Donald Trump convidou o Flávio a ir lá. E nessa reunião, o Paulo Figueiredo também estava, né, e o Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro levou um dossiê e entregou ao Donald Trump. Ninguém sabe exatamente o que está escrito nesse dossiê. E nós calculamos que muitas coisas, né, relacionadas ao Brasil e relacionado principalmente à política. Bom, gente, o que acontece? O Flávio Bolsonaro, junto com o irmão e o Paulo Figueiredo, pediu ao Donald Trump que considerasse o PCC e o CV na lista de organizações terroristas, coisa que o Lula é contra, né? Muita gente é contra. E o Donald Trump, aparentemente, parece que realmente aceitou essa proposta, né, que foi levado a ele. Então está criando principalmente, né, esse assessor que eu estou falando, Celso Amorim, ele condenou, né, não aceitou, que o PCC e o CV estivessem na lista de organizações terroristas. Vai ser agora a partir de junho, se eu não me engano, eu acho que é a partir do dia 4 de junho. E classificou a medida de Washington como um pretexto para fazer uma intervenção territorial nacional. Pode ser, isso pode ocasionar, né? Não é certo. Isso aí é apenas uma fala do Celso Amorim. Ninguém pode afirmar isso. Eu acredito até que isso não vai acontecer, mas pode acontecer. E nós temos que aguardar, né? Ver como é que vai ser essas questões aí, os avanços que vão ter, entendeu? Essa classificação ainda não foi vamos dizer assim, dado o martelo como aceita,
tanto que eu acho que vai ser no dia 4 aí, a decisão final aí do Donald Trump. E isso está ocasionando aí muitas conversações nos bastidores, os contras, os a favores. A esquerda é contra, a direita é a favor. Então, nesse impasse aí, nós vamos ainda ouvir muitas coisas vão ser decididas, podem acontecer algumas coisas graves, né? Quer dizer, tudo pode acontecer. Então nós temos que ficar atentos, né? Atentos em tudo isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Agora, o Flávio Bolsonaro, ele criou essa força muito grande aí nos Estados Unidos, muita força. E isso está ajudando ele a crescer cada vez mais nas pesquisas e ser aceito cada vez mais como uma solução para o Brasil. Porque nós sabemos que está tudo ficando caro, né? Esse desgoverno aí que a gente está vendo aí, o Lula não está bem no governo dele, não está bem, né? E quem vai sofrer com isso aí é o povo. A gastança é muito grande, cada viagem que ele faz é uma fortuna. Não só ele, como a esposa também, a dona Janja também, né? Nós temos que ter respeito por todos. Né? Então, não está muito legal, não está. Porque todo mundo sabe que não está, a não ser aquelas pessoas que realmente são lulistas, né? São esquerdistas, aí não tem jeito. Aí é Lula mesmo. Mas, aquelas pessoas que realmente estão acompanhando a política, entende, está convivendo com a política, está se interessando cada vez mais diariamente na política, está vendo que realmente o governo Lula não está muito bacana, não está muito legal. Né? E isso está ajudando o Flávio a crescer cada vez mais nas pesquisas. Né? Principalmente também, né, exatamente onde é considerado o reduto eleitoral do Lula, e que é o Nordeste, a região do Nordeste. Então ali já não é mais reduto do Lula e nem da esquerda, as coisas estão mudando. E uma coisa, muitos políticos, não só deputados como senadores, que são daquela região ali, que realmente são esquerdistas mesmo, poderá acontecer deles não retornarem. Não retornarem. E tem muitos, hein? Tem muitos aí, tem muitos até que já está, né? Eu vou falar de um deles, daqui a pouquinho eu vou falar de um deles, né? Que já bateu o martelo dizendo que ele não vem. Ele não vem porque ele sabe que ele não vai ser reeleito. Não vai. Né? Então ele já está tirando o dele já da reta. Né? Bom, enquanto isso, conforme eu estava dizendo, o Flávio Bolsonaro está crescendo cada vez mais nas pesquisas. Né? E essa decisão do Donald Trump está ajudando muito, mas muito mesmo, na questão do Bolsonaro, né, Flávio? Então, eu acho que, com sinceridade, eu acho que essa eleição vai ser do Flávio. Vai ser do Flávio, a gente já está sentindo já, até na própria fisionomia do Lula, de que ele não está bem. Não está bem. Né? Na fisionomia dele a gente já vê, nas atitudes dele a gente vê, até no discurso dele a gente sente isso. No último discurso aí, né, deu para sentir de que realmente essa notícia abalou muito, mas muito Lula. Não só o Lula, como todos aqueles seguidores do Lula, né, que eles estão sentindo de que realmente o Flávio está crescendo. E tendo o apoio do Donald Trump, aí mesmo que ele vai avançar, vai crescer cada vez mais. E também teve um outro também que fez críticas, né, que foi o Lewandowski. Ele também,
não gostou disso e fez uma declaração, né? Ele afirma a designação das facções como organizações terroristas cria um tipo de exposição diferentes sanções econômicas tradicionais. De acordo com o ex-ministro, muitas empresas que atuam no Brasil poderão enfrentar riscos criminais caso tenham tipo de relação, mesmo que seja indiretamente de intenção. Isso aí realmente eu até concordo que seja verdade, né? Porque todas essas empresas que indiretamente, às vezes nem sabem, mas se envolveu, né, nessas questões, realmente pode pagar um preço muito caro, né? Principalmente respondendo por ações criminais. Isso é grave, né? Mas poderá acontecer. Isso aí, sem dúvida nenhuma, aí é um risco que é por isso que muitas empresas, eu não vou citar o nome, está preocupada, já estão fazendo levantamento já nas suas empresas para ver se tem alguma, né, se tem algum vínculo, mesmo indireto, né, para não serem prejudicados, né? Então, está todo mundo preocupado com isso. E o Lewandowski também está muito preocupado também, né? Não só ele, como o Celso Amorim, que eu acabei de falar há pouco aí, e tem outros e outros e outros e outros que também estão muito preocupados também, muito preocupados. E tem motivos, né? Tem motivos para isso. Bom, o Flávio, ele adquiriu uma força tão grande, né, junto com o Eduardo e o Paulo Figueiredo, eles se juntaram, né, criaram essa força política, né, se articularam com os Estados Unidos, com Donald Trump, e pode trazer aí, retornar com aquela lei, né, que tem sua base de praticamente neutralizar a vida de qualquer um, que é a lei Magnitsky. É um nome difícil da gente falar, né? Tem muitos colegas que jornalistas, alguns ficam com dificuldade de falar esse nome, às vezes eu também, né? Então, eles estão vendo aí com o Donald Trump, não só com o Donald Trump, mas a assessoria deles, né? Tem aí uns dois aí, até o vice, né, do Donald Trump também, né? Eles estão vendo aí com o presidente para ver que realmente eles retornem com a sanção, né, em cima do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes, ele foi, ele pegou essa lei aí, ficou um tempo aí sem poder movimentar nada, aí depois teve um papo com o Lula, não sei o que foi que eles acertaram lá, que foi amenizado, né, e foi tirado essa lei dele, que é uma lei muito severa, né? A pessoa não pode abrir conta bancária, não pode ir em determinados locais, enfim, neutraliza a vida das pessoas praticamente totalmente. Principalmente aquelas pessoas que têm bens, tem bens fora, que usa muito conta bancária, né? Enfim, então, essas pessoas então estão lascando, né? E eu acredito até que isso vai não ser sancionada de novo para o Alexandre de Moraes, como para outros ministros também. Barroso que sabe, né? Mas isso ainda vai ainda acontecer com outros ministros ainda. Vamos aguardar que a gente vai ver. Né? Então, o Alexandre de Moraes está aí, ó. Está aí, pegar de novo aí essa lei aí, Magnitsky. Eu tenho que aprender a falar essa palavra rápido. Né? Bom, Alexandre,
Tá aí, tá o aviso aí. Tá o aviso, né? E o Alexandre de Moraes, cada dia que passa, aí tá perdendo mais cabelo, além de que não tem mais nenhum, né? E se corria risco de nascer algum, aí então com essa preocupação que ele está tendo agora, aí mesmo que não vai nascer, né? Então, Alexandre, não tem jeito não, entendeu? Bom, então vamos lá. Mudando de assunto, mas além de que isso ainda vai render muito ainda. Isso ainda vai render muito, muito, muito para situações talvez até graves, né? Mas vamos lá. Meu trabalho aqui é só divulgar, falar, fazer meu trabalho de jornalista, né? De falar o que está acontecendo, sem agredir ninguém, enfim. Meu papel é só repassar para vocês aí que está aí do outro lado aí o que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo, não é isso? E estou me esforçando o máximo para que eu esteja fazendo isso da melhor forma possível que me cabe. Tá bom, gente? Porque vocês merecem, tá bom? Mas não deixe de dar aquele joinha também, compartilhar, se inscrever, entendeu? Enfim, eu preciso muito disso, né? Para que vocês, no caso, vocês me ajudem também nessa questão, dar o joinha, se inscrever aí, para que eu possa continuar levando para vocês o que está acontecendo aí pelo Brasil e o mundo. Beleza? Show? Bom, então vamos continuar. Eu ainda tenho aqui uma coisinha ainda para falar com vocês. Parece que o jogo está virando, né? E virando um lado bom, relacionado ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nunes Marques deflagra o processo que pode anular a condenação de Jair Messias Bolsonaro no STF. O Marques, né? O Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, ele é o relator da anulação da delação premiada de Mauro Cid. Nós sabemos disso, né? E deverá ser fazer parte ali do julgamento pela segunda turma, composta por André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Quer dizer, são 5, né? 3 é para soltura, para absolver o Jair Bolsonaro. E 2 provavelmente vai ser contra, né? Que é o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Então é a maioria, né? A maioria deverá ser pela soltura do Jair Messias Bolsonaro, e a gente não vê a hora dele sair de lá. Não só ele, como também todas as pessoas que estão presas com relação ao 8 de janeiro, que a gente sabe que todas essas pessoas, o crime que eles cometeram, basicamente, né? Isso aqui é uma opinião minha, eu não estou afirmando, uma opinião, entendeu? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então é uma opinião minha. Daqui, eles cometeram algum crime? Pode ter cometido, sim. Uma baderna, né? Uma quebração, que isso acontecesse. Mas 14 anos, 17 anos de prisão, isso aí é um período para quem mata uma pessoa assassina, né? Que tira a vida de uma outra pessoa. Né? Baderna, quebra, seriedade, mas é uma opinião, tá bom? Então nós estamos aí com essa esperança de que realmente nesse novo julgamento que poderá acontecer, que o Nunes Marques, Luiz Fux e o André Mendonça absolvam o nosso ex-presidente, muito querido, muito amado, fez uma excelente administração, governou muito bem os 4 anos. 2 anos nós sabemos, e teve aquela questão, né,
da Covid, aquela guerra também que aconteceu. Então, ele não teve condições de fazer, nos 2 anos, um excelente trabalho. Não teve como, né? Mas nos outros 2 anos, ele fez excelente trabalho. Muito, muito bem. Tanto que o povo está com saudade dele e quer que ele retorne. Será? Tem aquela coisa do será? Então, será? Tudo é possível. Tudo é possível. Entendeu? Vamos que ele seja absolvido. Ele sendo absolvido, nada implica dele ser candidato. E ele tem até vésperas da convenção do partido, que aí depois não tem mais como, de ser candidato. E se de uma hora para outra ele resolver vir? Ué, o Flávio está vindo porque o pai não vem. Mas se o pai vir, obviamente o Flávio vai entender que o melhor será o Jair vir. É isso? Já tem já experiência, fez um excelente trabalho, uma pessoa super séria, enfim. Tudo pode acontecer, gente. Nessa política nossa, tudo pode acontecer. Né? E uma coisa, eu sempre falo isso, no meu podcast também, junto com o Biral também, eu falo também, fico lembrando o povo, de que essa é a última oportunidade que nós brasileiros estamos tendo de votar certo. Porque nós estamos indo num caminho muito perigoso. Nós estamos caminhando para um caminho socialista, para não dizer comunista. Além de que o Lula já falou que isso não ofende ele, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que pensar muito. Nós temos aí uma eleição que vai mudar o Brasil para melhor, mas para isso depende da gente. Principalmente para nós votarmos para deputado federal e senador. Lá no Congresso nós temos que ter a maioria. Isso é fundamental. Mas a maioria com políticos que sejam realmente da direita, que realmente estão se mostrando ser patriotas. Se não for, não adianta nada. Às vezes tem um candidato aí que chega, eu sou da direita. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque nós temos aí pessoas aí que estão se dizendo ser da direita e na verdade não é. Então temos que tomar muito cuidado mesmo, tá bom? E nós temos aí um candidato que sabe que não vai ganhar mesmo, né? Não vai ganhar. É o Pacheco, né? O Pacheco, ele é de Minas, ele viria candidato a ser a governador, ele sentiu que não dá para ele, que a rejeição dele é muito grande. Enquanto senador foi um desastre, principalmente como presidente do Senado, foi um desastre. Então ele sabe que realmente se ele vir, não vai ser eleito. Ele queria aí uma pontazinha aí para ele poder ser ministro, né, indicado pelo Lula. Mas parece que o Lula não quer ele, né, não quer ele. Então ele vendo, estando nessa que é condição aí meia difícil, que é pro lado dele, ele resolveu não vir mais. Já declarou aí que ele vai dar uma parada, vai descansar, entendeu? E com certeza vai descansar por muito tempo, porque eu acho que o povo não vota mais nele. Né? Não vai, Pacheco, tu não vai deixar saudades nenhuma. Pelo contrário, entendeu? Ele está querendo que você fique longe da política. Que você, na política, você só trabalha contra o povo. E o povo está vendo isso. Bom, gente, tem muitas coisas ainda para falar com vocês ainda, muitas coisas. Mas o tempo, né? Nós temos um tempo limite que a gente não pode ultrapassar muito. Mas nós temos muita coisa aí para falar dessa política aí do cotidiano que nós estamos vivendo,
né? Mas vamos ficar atento aí essa questão aí entendeu? PCC, CV, fica muito atento a isso, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um abraço, obrigado pela atenção, e não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever, comentar e compartilhar. Em breve nós vamos ter muita novidade ainda, que eu vou começar a fazer matérias externas, já fiz 2 ou 3 matérias externas aí, o pessoal gostou, só que eu não botei num canal, botei no meu Face. Então eu estou querendo transformar esse meu Face, né, em matéria jornalística, mas eu estou pensando, não é certo não. E estou querendo fazer matérias mesmo, externas, para colocar no meu canal, né, no canal do YouTube, né, e também no podcast também. Tudo isso para poder levar notícias para vocês aí que estão aí do outro lado. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.